Meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma videoaula, equivalência financeira e primeira aula. Prometo que daqui a alguns dias eu faço a segunda aula. Vamos supor que nós temos três entradas, né? 1.100, 1.210, 1.331 e nós queremos saber o nosso valor presente, ou valor presente líquido, ou um net present value. Para a gente poder fazer isso, pessoal, no módulo normal, a HP não consegue fazer, porque para a HP fazer, nós teríamos que ter os valores constantes. A gente poderia utilizar o PMT no módulo financeiro na HP, ou mesmo fazendo as contas. E a gente não pode fazer porque os valores são diferentes. Então, nós teríamos que fazer três contas, pegar esses três valores e trazer esses três valores para valor presente, correto? Como é que a gente faria isso? Utilizando HP, no período, o valor, né? E a gente vai chegar no valor de menos 1.000 aqui. Por quê? Porque a HP trabalha com fluxo de caixa invertido. Então, sempre ela tem que trabalhar com fluxo de caixa invertido. Se não trabalhar com fluxo de caixa invertido, ela retorna erro. Lembrando, né, desse sinalzinho que ela vai retornar o erro. Então, muito cuidado, prestem muita atenção. Se a gente fosse fazer a conta, se não tiver HP, se a gente não tiver com HP, a gente vai fazer essa continha que está mostrando aqui. Para o nosso segundo fluxo de caixa, 2 no período, segunda entrada, 2 no período, 1.210 o valor futuro, a gente vai chegar em menos 1.000. Fazendo o terceiro fluxo de caixa, a mesma coisa, a gente vai chegar em menos 1.000. Então, para a gente saber o valor presente líquido do nosso esquema de fluxo de caixa, como é que nós faríamos? A gente simplesmente soma esses três valores dos três valores presentes. A gente somando esses três valores, a gente vai chegar em 3.000. Para a gente poder fazer automaticamente no módulo financeiro da HP, a gente utiliza o Gzinho, que é o azul, para a gente poder chamar as funções em azul. Como é que nós faríamos? FREG para limpar todos os registros, 0 no nosso fluxo de caixa. A gente não coloca esse valor porque a gente está procurando ele. 1.100, o Gzinho no CFJ. Aí todos os outros vão repetir. 1.210 GCFJ, 1.331 GCFJ, que é o terceiro período, né? Então, sempre falando primeiro período, segundo período, terceiro período, né? A taxa, e a gente vai fazer o FNPV. Esse FNPV é o laranjinha. Ele chama as funções laranja, que são essas funções que estão aqui na parte de cima do módulo financeiro. Então, a gente chegou no resultado de 3.000. Cuidado, que aqui está dando positivo o sinal. Veja que ele já está retornando esses fluxos de caixa no sentido positivo, ou seja, ele já torna os valores positivos. Ele não trabalha com esquema de fluxo de caixa invertido, igual no outro módulo normal financeiro da HP. Vamos supor um outro fluxo de caixa, que nós vamos ter três saídas, né, nesses três valores que estão aqui. Essas três saídas para a gente poder fazer o cálculo do valor presente líquido, para a gente poder achar esse valor. Então, se a gente não souber o módulo de fluxo de caixa da HP, para a gente poder fazer a conta, nós teríamos que fazer três contas. Lembrando do sinal, que aqui, para a gente poder usar HP, a gente está usando CHS, porque esses valores, setinha para baixo, são negativos. E aí, consequentemente, a gente faz os outros períodos para a gente poder achar. Para a gente achar o valor presente líquido, a gente soma os três valores. Vamos somar esses três valores que estão aqui. Então, 600 mais 600 mais 600, a gente vai chegar em 1.800. Para a gente utilizar o módulo financeiro da HP, como é que a gente faz? Né? O módulo de fluxo de caixa, limpamos os valores, 0 GCFJ, sempre o período 0 SF0, desculpa, sempre o período 0 SF0, sempre. A gente está colocando 0 porque a gente quer saber esse valor, então a gente não tem, a gente quer saber ele. Como a setinha está para baixo, os valores são negativos, a gente tem que usar o quê? Tem que usar o CHS. Então, o primeiro período, 660, CHS GCFJ.
726, CHS, GCFJ. 798,60, CHS, GCFJ. 10 na taxa. F, NPV, para HP retornar o valor. HP já está retornando o valor para a gente dos três valores. Veja que a gente não precisou fazer as três contas. A HP já faz rapidinho para a gente. Lembrando novamente do sinal, que o sinal é negativo, porque tá trazendo esses valores para o período zero. Então, aqui, a HP está trabalhando, né? Já está dando resultado para a gente negativo, que é 1.800. Vamos supor que a gente queira fazer a comparação entre dois fluxos de caixa, que é o principal objetivo da nossa videoaula, certo? Esse é o primeiro fluxo de caixa que nós calculamos, sendo o nosso primeiro fluxo de caixa positivo. Esse foi o nosso segundo fluxo de caixa positivo que nós calculamos, certo? E nós queremos fazer essa comparação entre os dois fluxos de caixa. Se a gente fosse fazer manual, igual nós fizemos, a gente vai pegar 3.000, que é o valor do primeiro fluxo de caixa, 1.800 para baixo, então setinha seria negativo. Então, um menos o outro, a comparação entre os dois fluxos, supondo que esse aqui são as minhas entradas, né? E supondo que essas aqui são as minhas saídas no meu fluxo, o nosso fluxo de caixa líquido seria de 1.200. Mas precisa de fazer todas essas contas? Não precisa, pessoal, porque a gente pode fazer isso automaticamente. De que forma? A gente monta um fluxo de caixa que é um fluxo de caixa líquido, né? Para a gente achar essa equivalência entre os dois fluxos de caixa. Como que eu cheguei nesses valores que estão aqui? Né? Nós pegamos 1.100 do primeiro fluxo de caixa, menos 600 do segundo fluxo de caixa, a gente vai chegar em 440. Mesma coisa para o segundo fluxo de caixa, para o segundo período, né? 1.200 menos 726, a gente vai chegar em 484 e 532 fazendo as outras contas. E agora, como é que a gente faz para achar esse valor de 1.200 líquido? A gente utiliza o módulo financeiro da HP, né? Deixa eu apagar aqui. Ok? Então, para a gente utilizar o módulo de fluxo de caixa da HP, FREG para limpar todos os valores, 0, porque eu quero saber, eu ainda não sei qual é o meu valor. O primeiro valor, né, do primeiro período, o segundo valor do segundo período, o terceiro valor do segundo período. Nós temos a taxa e a gente vai chegar no nosso fluxo de caixa líquido sem precisar fazer muitas contas, certo? Algumas dicas para vocês. Nós temos esse NJ aqui. Para que serve esse NJ? Vamos supor que os valores fossem repetir. Nós tivemos um fluxo de caixa que vai repetir aqui. Vamos supor um primeiro fluxo aqui, um segundo fluxo aqui, certo? Que vai repetir. Então, o nosso valor de 532,4, vamos supor que ele fosse repetir 3 vezes. Então, nós fazemos 3GNJ. Então, não precisa de ficar repetindo. Isso ajuda bastante a poder fazer os cálculos. Certo, pessoal? O FIRR, ou a taxa interna de retorno, como a gente calcula essa taxa desses dois fluxos de caixa. Espero que a parte conceitual tenha sido valida a pena. Espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem. É isso aí. Muito obrigado, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!